Lígia, a economia brasileira ela vive um ano bastante difícil. Como projetar isso com relação ao mercado de carnes? Que impacto vai trazer? Olha, a gente vai começar a sofrer os efeitos disso com certeza. As proteínas mais caras, que vêm de animais menos eficientes, elas acabam sendo mais atingidas do que as proteínas mais baratas. Então a gente provavelmente vai ter uma substituição, na verdade ela já começou, do consumidor de trazer o bovino, por exemplo, para o dianteiro, do dianteiro para o frango e um pouco para o suíno, e dessas duas proteínas para o ovo, para os ovos. Então a gente vai ter uma transferência de renda, uma diferença e uma modificação na renda do brasileiro, e essa renda do brasileiro vai trazer também uma modificação do padrão de consumo, que deve baixar um pouquinho em termos monetários. Então ele vai procurar diminuir o gasto com carnes e com proteínas. Isso deve diminuir a demanda por proteínas mais caras. Quer dizer, o ovo deve ser favorecido com relação a essa troca entre proteína carnes, no caso pelo ovo. Tanto o mercado de ovos, o consumo de ovos, como o consumo de frango, né, de carne de frango. Então essas duas proteínas devem ser beneficiadas aí. O suíno também, em menor escala, porque o brasileiro não tem muito costume de consumir suíno, mas eu acredito que frango e ovos vêm aí numa esteira bem forte. Qual que é a tendência em relação à troca do valor da caixa de ovos, 30 dúzias, com relação ao milho? Olha, o comportamento da troca ele tem sido muito interessante nos últimos 6 meses, né? A gente está trabalhando acima da média histórica e a gente está trabalhando acima da média de 2014. E se o mercado se mantiver com os estoques de passagem, aí, a relação estoque-uso nos níveis que a gente está imaginando, se a previsão se concretizar, o que é difícil, a gente tem que ajustar as previsões, mas a gente vai ter uma troca melhor do que a média e isso deve ser muito positivo para os custos de produção. E também o setor deve aprender a vender o ovo também, a poder agregar valor. Essa é uma mensagem que você deixou para o pessoal. Exatamente, a gente tem que ter um lobby em cima da venda aí de ovos, com certeza, ensinar o consumidor a comprar o produto e processar o produto ou a consumir o produto com um formato diferente. Talvez até mesmo descomoditizar o produto e apresentar ele de uma forma diferente. Isso é amplamente difundido nos Estados Unidos, por exemplo. E o consumo per capita deles bate o nosso de longe. Então acho que a gente tem que colocar um pouquinho mais no mercado a descomoditização do ovo, colocar ele de uma maneira, uma apresentação melhor para o produto, para o consumidor. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber vender nosso peixe, no caso, nosso ovo.